Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de extensão Amigo do Carroceiro. Nós vamos começar então com os nossos trabalhos, lembrando sempre que as nossas reuniões, as nossas palestras, todas elas estão sendo gravadas e posteriormente vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube, ok? Hoje nós temos então um convidado especial, é o médico veterinário Lorenzo Costa Vincenzi. Vou fazer uma breve apresentação do Lorenzo. O Lorenzo, ele é médico veterinário, ilustrador, graduado então pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pela UDESC aqui de Lages, tendo foco então em ortopedia equina, realizou vários treinamentos em anatomia, ultrassonografia, radiografia, acessos sinoviais e bloqueios peroneirais em equinos. Também é idealizador do Veterinarte, ilustrações anatômicas e biomecânicas, clínicas e cirurgias veterinárias. O Lorenzo é o nosso egresso, né? Bastante conhecido aí de todos vocês, pelo menos de quem já está há algum tempo no programa Amigo do Carroceiro. Ele foi nosso bolsista de extensão, bolsista de iniciação científica, monitor, então desenvolveu várias atividades acadêmicas, né, durante a graduação. Nós temos também algumas ilustrações do Lorenzo nos nossos artigos científicos, participou também de projetos de ensino. Então, o Lorenzo teve uma vida acadêmica bastante proveitosa e está colhendo os frutos agora, né? Então, Lorenzo, eu estou muito feliz hoje de te receber aqui no programa do Carroceiro, né, que você participou praticamente desde a primeira fase. Isso é bastante importante, que acredito que seja um estímulo também para esses que estão começando. E eu quero te deixar bastante à vontade, né, para fazer a sua apresentação. E o Lorenzo, o tema que ele vai trazer para a gente hoje é a avaliação clínica do sistema locomotor equino. Então, eu te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, Lorenzo, e deixo você bastante à vontade para você fazer a sua apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Um grande abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer, então, pelo convite, agradecer a toda a organização, que é incrível. Já faz mais de um ano já que eu saí, mas parece que foi ontem que a gente estava ali na sala fazendo reunião, todo mundo junto, né? Esse ano foi um ano bem conturbado, muita coisa aconteceu, mas é um ano que eu sou bem grato, porque teve muita mudança na minha vida. Então, muitas coisas novas, acabei com vários projetos novos, assim, né? Tive, graças a Deus, a luz de estar trabalhando hoje em dia acompanhando o Jairo, podendo estar acompanhando cirurgias. O cara que, para mim, hoje em dia é a maior referência que existe na área de ortopedia equina, que é uma área que eu, desde que entrei na faculdade, sempre tive o apreço, né? Sempre foi o que eu quis trabalhar, sempre foi meu foco. Desde o meu primeiro semestre de carroceiro lá, eu já estava lá olhando principalmente da metade para baixo do cavalo, focando muito na parte da ortopedia, né? Então, depois ali, entrando o Jackson, então, muito do carroceiro que eu fiz sempre foi muito com esse foco, gostando muito disso. E daí hoje eu resolvi vir aqui falar para vocês um pouquinho sobre a avaliação clínica do sistema locomotor equino, que é um tema bem abrangente. O professor Jones falou para mim, uma palestra de 1h30, e uma coisa que eu sempre segui, assim, que eu acho que não precisa a gente não fazer uma coisa simples demais. Então eu trouxe algumas coisas de vivência prática que eu acompanhei. Nesse último ano eu consegui vivenciar bastante coisa da área da ortopedia, então acompanhando o Jairo, que tipo, é o maior nome na área da ortopedia hoje em dia, educação continuada nessa área. E além disso, eu acompanho também o Ricardo Priante, que é um dos grandes veterinários, um dos maiores veterinários do Brasil da área de ortopedia, medicina esportiva, principalmente do quarto de milha, né? Então ali eu aprendi muita coisa, consegui ver muita coisa e eu vou trazer um pouquinho para vocês. Mas agora vocês se perguntam, será que tem uma real importância, né, a ortopedia, o quanto que a gente pode ver que o mercado roda, né? Hoje em dia, vou mostrar para vocês aqui, um minutinho, aqui. O mercado equestre, então, os dados mais atuais que a gente tem são de 2014, então já são 6 anos atrás. Então, imaginem uma progressão muito maior, sendo que o mercado, por exemplo, do cavalo crioulo teve antes de um crescimento muito alto. Foram crescimentos de quase 100% em questão de tudo, infraestrutura, as provas.
e em quesito de animais. Então, teve um aumento muito grande. Então, imagine que o mercado de cavalos em 2014, sem contar, descontando, imagine a inflação, que seria hoje, a gente teria, então, na época, 16 bilhões de reais envolvidos, só no Brasil. Sendo que, então, 220 milhões só na área, então, de medicações, serviços veterinários. Então, a gente já vê que é um mercado em grande ascensão. Além disso, 13 milhões de pessoas ocupadas, então, que trabalham no meio do cavalo. A gente imagina que, então, esse é um mercado promissor, né? Eu, por vezes, antes de entrar na faculdade, eu ouvia as pessoas dizerem assim, tipo, vai trabalhar com cavalo? E é um mercado que bate a crise e eles vendem tudo. E a gente está vendo que em momentos de crise não é assim. As pessoas estão gastando, estão mantendo os cavalos e estão vivendo com base nisso, né? Além disso, inclusive, por exemplo, a gente atendia uma propriedade que o último leilão deles teve um faturamento de 8 milhões de reais. Então, imaginem, esses animais vão exigir alguns cuidados, né, quanto à questão física, da integridade física, né? E aí entra o médico veterinário. E se a gente analisar o cavalo em si, por que focar tanto no sistema locomotor? A gente vê que na evolução, né, de cerca, deixa eu tirar aqui para o lado, na evolução, cerca de 55 milhões de anos que tem, né, conhecido da evolução do equino, de todas as características, de sistema digestório, sistema musculoesquelético, o que mais mudou foi o sistema locomotor, onde o animal se apoiava sobre 4 dígitos, né? E com o passar da evolução, ele apoia o membro sobre um dígito. Então, imaginem equivalente a vocês apoiados só sobre uma falange, né? Sobre um dedo só. Então, esse tem que ter um componente de estruturas muito nobres, né? Muito, muito qualificada, tá? Peço desculpa que eu vou ter que ficar tomando água, eu tô com uma faringite medonha aqui. Perfeito, então a gente vai entrar para saber por que o exame clínico do aparelho locomotor. Hoje em dia, uma das principais funções, né, a função que está em grande ascensão no mercado equestre, é a questão de negociação, então, do cavalo. Para vender um cavalo de alto valor, hoje em dia, um dos pré-requisitos é a realização de um exame pré-compra. O exame pré-compra, ele vai estar preocupado com toda a questão de qualidade de vida, de suporte físico do animal, né? A gente vai se preocupar em fazer desde a avaliação cardíaca, vai ter avaliação respiratória, tem vários afins, mas um dos principais focos, pensando que a gente está trabalhando com cavalo atleta, a principal lesão do cavalo atleta são afecções locomotoras, o exame pré-compra ele vai ter grande foco no aparelho locomotor. E é uma coisa que tem uma boa remuneração para o médico veterinário. Hoje em dia o médico veterinário consegue tirar de 2 a 3 mil reais em um exame pré-compra. São feitas no mínimo 42 projeções radiográficas, o exame físico completo, teste de flexões, mas em uma manhã tu consegue fazer um exame pré-compra de um animal que não esteja, né, com problemas, e o valor de 2 a 3 mil reais. Então é uma boa remuneração, né? Além disso, os problemas na clínica, né, que a gente vai ter com afecções locomotoras. Então aqui um caso que a gente acompanhou lá na faculdade, aí no CAV, e a gente vê que tem essas afecções clínicas que não fazem parte da rotina, por exemplo, já é diferente de um cavalo de prova. No mercado equestre, a gente também vai fazer avaliação no mercado de cavalos de esporte, a gente vai fazer uma avaliação locomotora, mas muitas vezes não vai ser para procurar animais com aquele problema tão visível como esse, né? A gente vai poder ver nesses casos com mais minúcia, casos com animais com perda de desempenho, pequenas, classificações super discretas, que por vezes a gente não vai conseguir analisar de uma forma tão fácil, né? Sem exigir um pouco mais. Por isso a gente tem que ter um conhecimento a respeito muito de anatomia, porque a gente no momento está vendo um cavalo, na anatomia a gente não vê tanto a importância clínica, né? A importância da anatomia. Graças a Deus eu tive um bom conselho quando eu estava no meu primeiro semestre, antes de eu entrar na faculdade, na verdade, que era dar muita importância para anatomia. E eu tive o caso que eu me apaixonei pela anatomia associando aos desenhos, né? Hoje em dia é é o meu grande diferencial, uma das fontes de renda que eu tenho dessa área. E aqui, por exemplo, eu trouxe um desenho que eu fiz para vocês. Esse aqui é mostrando, eu fiz para o meu relatório de estágio final, que é algumas imagens
da articulação femoral-patelar. A articulação femoral-patelar, ela é a articulação mais complexa do equino. Então, ela é uma articulação composta por 3 ossos. A gente vai ter patela, fêmur e a tíbia. Além disso, a gente vai ter um osso acessório aqui, a fíbula, que, Lourenço, um ossinho, então, quase insignificante, né? No bovino, tanto que ele já é quase vestigial lá, ele já teve uma evolução muito grande. Mas no equino ele tem importância, além dele proteger um feixe vasculo nervoso que vai passar por trás dele, que ele vai fazer essa proteção, né, nessa região caudal aqui, ele também vai ter a função da inserção do ligamento colateral lateral. Então, esse ligamento aqui já é um desenho antigo. Hoje em dia, estou aperfeiçoando minha anatomia. Inclusive, a gente está escrevendo um livro, né, com o Jair, nessa área de articulação femoral-patelar, que mostra a inserção do ligamento colateral da femoral-patelar. Ele vai até a metade da fíbula. E a gente vai vendo, cada estrutura tem uma grande importância. Então, a gente tem 14 ligamentos, mais a quantidade de músculos. A gente tem uma articulação, a gente trata como um femoral-patelar. Porém, essa articulação tem 3 subdivisões. E dentro dessas subdivisões, a gente vai ter recessos. Que os recessos são como saculações que funcionam como uma reserva de líquido sinovial. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui a articulação femoropatelar. Nessa articulação femoropatelar, ela vai ter o recesso suprapatelar aqui, que vai ser muito importante em caso de cirurgias, por exemplo, que às vezes fragmentos ficam alojados nessa região. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com a anatomia, porque a anatomia também vai nos ajudar numa visão espacial. Além de a gente ter que saber o que é um cavalo normal. Às vezes, eu vejo colegas dizendo, gente, já estou cansado, os mesmos cavalos do carroceiro, já vi eles. Mas tu vê o animal sadio também é muito importante. Nada adianta, tu não vai encontrar uma patologia no animal, uma lesão, alguma alteração, se tu não souber a anatomia normal. Então, por exemplo, a gente olha aqui nesse animal, a gente já consegue ver várias estruturas anatômicas que são internas, né? Então, a gente vê que essa silhueta aqui é do ramo dorsal, do ligamento suspensório. Que o ligamento suspensório, a gente vê essa silhueta aqui, ó, que ele vai se inserir aqui na região do sesamoide, que a gente sabe que mais ou menos essa região vai formar a base do sesamoide. Além disso, a gente vê aqui esse pequeno aumento de volume, ele é a projeção do quarto metatarsiano, que ele vai estar localizado aqui, vai subir até a região mais proximal, né? A gente vai ter aqui nessa região, a gente vê a silhueta da cartilagem alar. Aqui a gente sabe que essa região caudal, se ela tiver uma outra deformação, a gente pode ter uma lesão, por exemplo, do tendão flexor digital profundo. Então, vocês veem que a gente, sabendo a anatomia, a gente consegue já fazer como um scanner e já ir olhando esse animal. A gente vai ver mais para frente, eu vou mostrar essa questão da inspeção para vocês. Outra aplicação anatômica, por exemplo, a gente tem essas estruturas aqui, focando principalmente nessa estrutura e nessa estrutura, que juntas elas formam o aparato recíproco. Um videozinho de um pônei que eu dissequei lá no CAV ainda para mostrar para vocês, que vocês reparem que o equino, quando ele flexiona a articulação femoral-patelar, por consequência, o tarso acaba sendo flexionado e, por consequência, o boleto. Tudo se dá pela inserção dessas estruturas. E a gente sabe que, por exemplo, quando houver uma ruptura dessa estrutura aqui, que é o terceiro fibular, ou antigamente chamado de peroneus tertius, a gente vai conseguir fazer uma flexão da articulação, né? Digamos, vamos fechar a articulação aqui. E essa articulação consegue se manter estendida. E isso aí já é um caso de uma lesão. E a gente, só pela biomecânica, que vai ser o nosso próximo tópico que a gente vai comentar, a gente já vai saber o que esse animal tem. Então, a biomecânica, o que é? A gente fazer uma aplicação da anatomia com o movimento. Então, o que aquela estrutura anatômica vai gerar, na consequência, o movimento. Então, a gente ter esse conhecimento, por exemplo, em um animal, na fase do salto, a gente tem muita biomecânica, muita biomecânica. Aqui é um esqueminha, um desenho que eu fiz e teve animação pelo pessoal, pelo Mikael, que ele fez pra gente. E a gente vê bem isso. Quando o cavalo está na fase de propulsão, na fase de recepção, por exemplo, a gente já tem alguns fatores. Nessa próxima fase, a gente vai ter a recepção nos membros pélvicos, então eles vão chegar até o solo. Esse é um momento que tem grande importância das alavancas. Então, o equino tem a alavanca patelar, a alavanca trocantérica e a alavanca calcânea.
Essas 3 alavancas vão ajudar a estabilizar a articulação no momento da chegada. Além disso, elas ajudam na fase de propulsão. Então, a gente está vendo que, se tiver alguma lesão, como, por exemplo, eu trouxe para vocês, uma das coisas primeiras que eu aprendi na faculdade. Eu estava no primeiro semestre e assisti uma semana acadêmica e eu lembro de um palestrante comentar que sim, spines. Ele mostrou uma radiografia, eu já tinha noção da anatomia básica ali de coluna, e eu lembrei aquilo, eu fiz um desenho no meu caderno, e perfeito, levei aquilo para a vida. E até hoje eu vejo que tem uma grande aplicação aquilo. Então, por isso que eu digo para vocês, a gente ter um conhecimento que seja acima do nosso nível é muito melhor, porque por mais que às vezes eu não entenda agora, lá para frente, quando eu ver, eu não estou vendo pela primeira vez. E só lembrando, então, vocês também, comentando essa questão, se eu usar algum termo que vocês não conheçam, que vocês achem estranho, podem ficar à vontade para perguntar, tá? Não é vergonha nenhuma, pode ajudar todo mundo. E eu também, às vezes, falo muito rápido, então vocês podem interromper. E voltando a esse movimento, a gente vê que, na recepção, esse animal tem a carga de peso dele vai se deslocar em sentido aos membros torácicos, né? A gente tem toda essa carga que, por consequência, vai gerar compressões na região da coluna, e uma delas é por essa questão de formar uma maior curvatura. Esses processos espinhosos das vértebras torácicas acabam se tocando, por isso que se chama kissing spines, que é beijo de espinhos, né, dos processos espinhosos. E a gente vai ver, né, áreas de radiopacidade aqui, alguns pontos de radiolucência, né, que isso se dá devido a esse processo de choques, e isso por consequência geram lesões, até chegarem em pontos que há a fusão entre os processos espinhosos. E isso é uma lesão acarretada de biomecânica. Então a gente sabe a anatomia de como funciona, sabe a biomecânica, que é aquela anatomia em movimento. Então a gente já sabe qual lesão que pode ser gerada naquele animal, que é o animal de salto. Então a gente cria essa lógica, né? Esse pensamento. E com isso, a gente vai ter todos os objetivos do exame locomotor. Então a gente vai querer saber, esse animal ele está claudicando, né? Ele está mancando, o claudicante é equivalente à manqueira, né? Então ele está mancando, perfeito. Qual membro está? Então, se é desse membro, qual o foco desse membro? Ele está na região distal, proximal? Qual a articulação? Qual a causa específica? Né? É devido a excesso de trabalho? Esse animal teve um choque abrupto? Além disso, qual o tratamento apropriado? Né? Porque a gente tem articulações que têm um tratamento e tem articulações que a gente tem um tratamento totalmente diferente. Né? Por exemplo, a articulação metacarpofalangiana, que é o boleto, que a gente chama, ele é uma articulação que a gente diz assim, ele aguenta muito menos desaforo do que algumas outras articulações. E tem articulações que são mais sensíveis, por quê? Porque o boleto é uma articulação de amplo movimento. Então a gente tem todos esses fatores para pensar. E por fim, qual o prognóstico desse animal? Por quê? O prognóstico, ele vai ser também variável. A gente tem um animal que ele eu uso para cavalgada, final de semana eu ando 2, 3 quilômetros com meu filho, ele caminha e volta e acabou. É um animal de criança. Então, é um animal que não vai ter uma carga. Agora, esse animal, se ele tiver uma lesão, ela pode ser um prognóstico favorável, porque ele consegue conviver com aquilo ali, tu vai fazendo um tratamento. Agora, um animal que tem uma lesão intensa, muito grande, e é um animal de tambor, ele corre prova de tambor, freio de ouro. Esse animal a gente não vai conseguir ter aquele mesmo prognóstico no animal de uma carga atlética baixa. Perfeito, então a gente vai para os passos da avaliação clínica, né? A gente vai começar, primeiramente, com histórico e resenha. A gente vai iniciar, depois a gente vai para anamnese, inspeção estática e palpação, depois a inspeção dinâmica, flexão articular, comparação de claudicação, bloqueios e, por fim, o diagnóstico por imagem. Putz, Lânimo, o que é essas flechas aqui, essas setas? Na verdade, é porque a gente vai ter uma variação, principalmente nesses 2 quesitos aqui, que a gente vai variar de acordo com o caso. Então, a avaliação do sistema locomotor, ela é, por vezes, um grande quebra-cabeça. Tem vezes que a resenha, por vezes, não vai ajudar em nada, por vezes a gente vai conseguir já fechar o caso por ali. Então, ter um conhecimento amplo e uma grande experiência vai se tornar muito importante. Iniciando pelo histórico e resenha. Então, a gente vai ter alguns fatores, como, por exemplo, a gente saber o nome do animal, porque a gente vai precisar de identificação. Então, por exemplo, em um exame pré-compra, esse fator é muito importante, ter todo esse cuidado de documentação.
Então, além disso, a genética do animal. Desconfia, é filho de algum cavalo, pode ser predisponente a alguma coisa. Aquelas linhagens têm problemas, por exemplo, de OCD, que é osteocondrite secante, né, que são como fragmentos articulares soltos, né, na articulação, né. A radiografia a gente vai chamar de joint mist, que são como, parecem ratinhos, né, que ficam uma bolinha com uma caudinha presa à articulação. Então isso pode ser uma alteração. Vou mostrar uma imagem radiográfica para vocês daqui a pouco. Além disso, a idade do animal, animais mais velhos, a gente sabe que ele já tem propensões a alterações. Então, alterações também, algumas articulações são mais comuns de lesões em cavalos mais velhos, por exemplo, uma coxa femoral é muito comum de animal mais velho. Então, quando é animal mais jovem, geralmente é mais traumático. Além disso, qual é a raça? É um animal de tração, então a gente já pensa em alguma coisa, já focando para o esporte. Animais de tambor. A gente acompanhou, por exemplo, agora eu acompanhei 2 casos de animais com fraturas de pelve, que são animais de tambor. Então, devido àquele movimento de rotação, pode predispor. Fraturas também de primeira falange, porque a anatomia também vai te guiar para isso. Que o metacarpo e a primeira falange, eles têm um encaixe perfeito, que no momento da rotação, a falange explode. Então, são fraturas quase explosivas, a gente fala, são fraturas catastróficas. Também, tudo pensando, a gente formar uma linha, né? A gente juntar esse quebra-cabeça, junta a anatomia, junta qual é a raça, qual é o trabalho desse animal, tu já chega na propriedade, depois do proprietário ter ligado, tu já chega com, pode ser isso, pode ser aquilo. Além disso, qual a atividade atual desse animal? Acompanhei casos, animais de salto, mas antes eles eram animais de corrida, né? Era um salto de amador, mas eles começaram a praticar corrida. Então a gente tem todo esse histórico que a gente já vai pensando. Quais lesões causavam de corrida? Quais lesões o salto pode causar? Qual a origem desse animal? Era num local que exigia muita carga? Daí, posteriormente, a gente vai para a anamnese, né? Saber, então, qual é a principal queixa do proprietário quanto àquele animal, né? A claudicação, ele tem uma claudicação ou ele tem uma queda de performance? A gente vai iniciar avaliação por queda, desconfiando queda de performance com o sistema locomotor, que é uma das causas mais comuns, por vezes. Além disso, qual a atividade realizada? Então, ele começa a sentir dor durante a atividade ou depois da atividade, né? Que a gente vai ter aquela divisão, claudicações a quente, claudicações a frio. Então, a claudicações a quente, o animal ele entra para trabalhar, entrou na pista, tranquilo, não está mancando. Começou a trabalhar, ele começa a mancar muito. Então, pode ser, né, ou ele começa a evidenciar, né, a claudicação. Então, aí a gente já pode desconfiar. Uma claudicação a quente, tem algumas desconfianças. Claudicações a frio, o animal sai da baia travado, ele não consegue se mexer. Então, a gente já pensa, é outro tipo de lesão. Além disso, o tempo de evolução. Quanto tempo esse animal já vem claudicando? Então, a gente sabe que quanto maior a progressão, mais difícil. Além disso, quando ocorre, né? Essa questão ocorre na prova, tem animal que ele entra na primeira esbarrada, ele vai ver. Quando ele vai para girar, fazer um giro sobre pata, ele vai para o segundo tambor, aí ele sente, ele nega o tambor, ele sai longe do tambor. Bom, aí a gente já tem que pensar quais estruturas são exigidas naquele momento. Perfeito. Como foi a evolução? Ele vinha bem, daí do nada ele piorou, ficou muito intenso. A gente pode pensar em alguma coisa abrupta. Foi tratado? Fez uma fenilbutazona, melhorou. A gente já pode pensar. Questão, já teve outras lesões antes? Esse histórico do animal também, né? Vai ser muito importante para a gente já saber se aquela lesão pode, às vezes, causa uma desestruturação, que hoje em dia a gente tem chamado de força de tesengridade, que são quando a musculatura equilibra uma articulação. Então, no momento que eu tenho uma lesão nesse músculo, esses músculos aqui tentam compensar, ou eles acabam atrofiados, ocorre um desbalanço daquela estrutura. Então, lesões antigas também vão ser muito importantes. Agora, entrando para avaliação estática e palpação. Essa é uma parte que vai ser bem legal, a gente tem muita coisa para ver. E é uma coisa que quanto mais casos a gente vê, mais experiência a gente tiver, melhor é. Então imagine, a avaliação, a gente vai começar precisando de um bom local. A gente não vai avaliar um animal em morro abaixo e tem situações que vai ser necessário, mas a gente tem que prezar por um serviço que a gente consiga fazer com certa qualidade. Então um local adequado, né,
A gente já fiz a avaliação em cavalos, a gente fazendo ultrassom, era no mesmo local que deixavam o feno armazenado. Então, o cavalo dava 3 cavadas assim, ó, e a gente tapado de poeira. Muita poeira e rinite, e tu já com o nariz escorrendo, espirrando, todo mundo achando que tu tá com corona e tu mexendo no ultrassom. É uma situação bem desagradável. Então, a gente tem essa preocupação, esse zelo pra gente trabalhar. Então, aqui um local limpo, com cobertura, tu não tá fazendo sol, para pelo menos ter essa avaliação, tu ser mais criterioso, tu tá se blindando de efeitos externos, apesar de a gente ter uns companheiros ali que às vezes ficam tentando nos ajudar ali, não ajudam, a gente está tendo esse cuidado e passar por uma limpeza de cascos, então para a gente poder não ter interferências, prender a cauda do animal vai, às vezes, no crioulo, por exemplo, são animais que têm uma cauda muito robusta, se dificultam a visualizar assimetrias, alguma coisa no movimento. Além disso, um local que tu consiga fazer uma avaliação 360 do animal, porque a gente vai ter que fazer uma avaliação global, então a gente vai de longe e avalia o animal como um todo, como contexto, e depois a gente vai passando o scanner, né? Desde a porção das patas, a gente vai passar de baixo para cima e vai escanear tudo para ver. Depois a gente vai ter que fazer um scanner de simetria, então comparar os membros, compara da frente para trás. Então a gente vai fazer uma malha fina nesse animal para avaliar todo ele. Perfeito. Passamos para a próxima, a inspeção em si. A inspeção é anatomia pura. Então a gente sabendo um cavalo normal, na inspeção, o que é um cavalo normal, tu sabe na tua cabeça. Tu olha para um boleto, tu vai dizer assim, esse boleto não tá normal. Porque tu conhece um cavalo normal, tu conhece a anatomia. Além disso, a gente vai estar fazendo avaliação postural também. Se esse animal está numa postura antiálgica, se ele tem alguma alteração, ele poupa o membro, deixa o membro um pouquinho mais para fora, alguma coisa assim, a gente já vai tendo desconfianças. Efusões, que são as formas onde aqueles recessos que a gente comentou, que são aquelas como reservatórios de líquido sinovial, apresentam engurgitados, apresentam cheio, porque isso significa que ocorreu algum estresse articular que levou a um desbalanço que leva a aumento de produção de líquido sinovial. Por consequência, a gente vai ver, então, alguma alteração articular através de uma infusão. Então, alguma alteração sinovial, né? Porque a gente também tem infusões de bainha, de bursas e afins. Busca por assimetrias, então a gente vai avaliar, às vezes o animal, tu desconfia de alguma coisa porque tu vê, nossa, esse músculo tá menor desse lado, então a gente já pode desconfiar de alguma lesão ali. Avaliação de conformação do animal, então animais que, por exemplo, têm desvios de eixo ósseo, a gente já vai ter uma desconfiança, né? Entrando nessa questão de angulações, que eu vou mostrar umas imagens para vocês, desgastes irregulares dos cascos, por exemplo, membro pélvico, a gente tem alguns desgastes que a gente vai se desconfiar vai ter uma desconfiança para algumas lesões. Imaginem que, por exemplo, desgaste de pinça em membro pélvico, a gente tem alguns diferenciais. A gente desconfia muitas vezes, principalmente de tarso, femorotipo patelar, né, que são articulações que são muito exigidas para aquele movimento de formar o arco do passo, ou alterações neurológicas. Então a gente já fica atento para aquilo. Além disso, aumentos de volume. Então aqui a gente já conseguiria. Esse aqui é um caso que a gente quase fecha o diagnóstico por vezes sem fazer uma imagem, né? A gente já tem uma grande desconfiança aqui. Então tu já vai muito mais guiado. Por exemplo, a gente vê uma grande alteração de contorno aqui do metacarpo desse animal, né? Que era congruente com uma tendinopatia do flexor digital superficial. Mais uma vez, a gente sabendo a anatomia, sabendo o que é normal, a gente já está guiado para um diagnóstico já. Claro que a gente vai confirmar, mas a gente já vai mais focado. Além disso, feridas relevantes e cicatrizes. Imaginem, por exemplo, a gente chegar em um exame pré-compra, tu olha o cavalo não claudica, né? Ele não manca, fez tudo, fez teste de flexão, não mancou. Radiografou, ele não tem nenhuma alteração. Só que tu não reparou que esse animal tinha cicatrizes nessa região aqui, lateral e medial. E esse animal, ele tinha um edema ósseo de interfalangiana distal, por exemplo. Que é um edema de osso subcondral, que é uma lesão que gera bastante dor e não é de fácil tratamento. E esse animal tem essa lesão e essa cicatriz é de uma neurectomia, que é quando tu faz a ressecção
numa porção aqui do nervo digital palmar que cruza nessa região aqui. A gente pode utilizar diferentes técnicas e a gente faz essa secção e o animal perde a sensibilidade dolorosa dessa região da secção para baixo. Então, tu aprovou um animal porque ele não claudicava, ele não tinha nenhuma imagem radiográfica, mas ele tinha uma lesão importante e ele estava neuroectomizado. Então, o cuidado para te vender um animal desse é muito grande. Tu não pode aprovar um animal desse. Então, essas cicatrizes também são de grande importância. E quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que ter aquele cuidado para a gente fazer uma avaliação criteriosa. Por exemplo, a gente não vai conseguir avaliar um casco como nesse caso aqui. Esse caso a gente reprovaria, porque esse casco, olhando ele a grosso modo, ele não parece ter nenhuma alteração. Tá um casco meio comprido, um pouquinho deformado, mas nada demais. E quando a gente faz a limpeza, a gente visualiza que esse animal tinha uma alteração em linha branca, né? Uma broca aqui. Então a gente já vê que esse cuidado também é importante. Então a gente vai avaliar a postura. Esse aqui é um animal clássico, uma postura antiálgica, né? A gente visualiza esse animal jogando todo o peso para os membros posteriores, né? Então aqui ele entrega um pouquinho, ele tá de botinha, mas ele tem uma alteração que a gente chama de laminite. E a laminite gera, nos membros torácicos, gera esse movimento aqui, principalmente. Nos pélvicos também, mas nos torácicos é mais evidente. Esse animal aqui da direita, esse animal ele tinha uma lesão nesse membro e por sobrecarga dele poupar esse membro aqui, esse outro membro acabou com um desvio importante por peso excessivo sobre ele. Se a gente for bem criterioso, a gente já consegue visualizar uma assimetria, mas a gente vê que a cauda atrapalha um pouco. A gente vê uma assimetria muscular aqui, do contorno. Então, ou seja, esse animal está poupando o membro direito e está gerando uma atrofia. Outros casos também, aqui todos os casos lá da faculdade, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de acompanhar vários casos locomotor. Então, fui muito feliz nesse ponto lá no CAV. E a gente conseguiu ver, por exemplo, esse animal aqui. Esse animal apresenta uma ferida nessa região, só que a gente vê que tem mais do que essa ferida. A gente vê um casco de uma alteração bem crônica, uma falha de crescimento, né? Apresenta um aumento de volume circunscrito aqui, e a gente já tem uma grande desconfiança que esse casco nesse crescimento, ele não é uma rachadura que sobe, ou é apenas uma rachadura. Não, ele tem um crescimento bem alterado, né, bem falho. A gente já tem uma grande desconfiança de um queratoma. Então, a gente já pode se guiar para essa lesão, né? A gente vê esse animal na direita, o animal já tinha uma lesão crônica do carpo. A gente pode ver que tem um pouquinho de dificuldade de visualizar o sulco aqui, que é a região onde forma o recesso proximal do túnel do carpo. Já parece um pouquinho de aumento de volume, a gente já pode desconfiar. Não consegue realizar uma flexão, uma extensão da articulação do carpo. A gente tem vários fatores que a gente vai para desconfiança. Aqui um clássico, a gente vê um desvio angular bem importante, né? Nesse caso aqui já deu uma osteoartrite, né? Doença articular degenerativa bem crônica. E a gente vai para alguns casos que ficam fáceis e outros difíceis. Por exemplo, uma alteração de casco. Esse era um animal que claudicava, e no momento a gente vê com esse casco nesse tamanho, com esse excesso de pinça, a gente sabe que o excesso de pinça ele vai formar uma alavanca muito maior no membro. Então, uma pinça muito comprida, para esse animal tirar esse membro aqui do solo, vai ter toda essa alavanca aqui para ele fazer esse giro. E, consequentemente, o eixo podofalangeano, né, o eixo entre essa porção das falanges e o casco, fica alterado. E isso gera uma sobrecarga, né, nas estruturas palmares aqui. E esse cavalo é um animal propenso a uma podotrocleose, né? Esse animal aqui apresenta um pouquinho, né, que a gente chama de underrun heels, que são os talões escorridos, né? Vem que a simetria dorsal e os talões não seguem. Então a gente já tem várias desconfianças que a gente vai pegando, juntando, e a gente vê uma alteração aqui de contorno, a gente já fica desconfiado, esse animal, o que será que ele tem? Essa dorsal aqui poderia ser um sobreosso alto, né? Uma lesão, uma degeneração articular da articulação interfalangiana proximal, a gente desconfiaria. Mas a gente tem aqui também essa lesão aqui, e esse animal não claudicava por causa disso, então a gente avalia que tinha um engrossamento da pele, então era apenas uma cicatriz de alguma lesão que ele teve aqui.
Já esse animal da direita, esse aqui é um animal que a gente acompanhava lá no carroceiro. Esse foi um dos primeiros casos que eu acompanhei na faculdade, que eu fui estudar sobre locomotor. Eu estava no segundo semestre, conversando com o Jackson, ele me falou. Ele disse, dá uma olhadinha nesses casos assim. Peraí que eu perdi a caneta aqui. Dá uma olhadinha nesses casos assim que podem ocorrer. Eu fui avaliado e eu aprendi que esse caso aqui é uma conformação que a gente pode ver que o casco ele fica nesse sentido um formato piramidal, né? Devido aqui nessa região a gente tem a falange distal, tá? E essa falange aqui vai estar a região da articulação interfalangiana distal, né? A gente vai ter essa região aqui. O desenho ficou rápido, ficou meio esdrúxulo, mas enfim. Essa região da articulação começa a ter proliferação óssea e essa proliferação desloca todo o estojo córneo no sentido cranial. Então esse animal a gente já pode ter, só por essa silhueta aqui aumentada, casco cônico, a gente já piramidal assim, né? A gente já tem desconfiança que a gente possa ter para chegar no diagnóstico. Outros casos aqui para vocês. Isso é um aumento de volume lateral, a gente já consegue facilmente ver que isso aqui não é normal no animal. Esse caso aqui era um animal que ele tinha um hematoma, levou uma pancada, um coice. Aqui um caso, à direita, um animal que a gente acompanhou lá aí no CAV também, era um animal que tinha uma osteoartrite muito grande da femorotipo patelar, e a gente vê a grande atrofia muscular nesse membro dele aqui. Esse caso aqui, é um caso bem legal, acompanhei um corte de milha de tambor durante a prova, no último tambor, ele deu o giro e o treinador ouviu um estalo e o cavalo saiu manco, muito manco, não botava o membro no chão. E esse animal a gente já consegue ter uma grande desconfiança no diagnóstico dele só pela inspeção. A gente consegue ver que esse animal, ele tem, aqui seria mais ou menos a altura da tuberosidade coxal dele, e a gente vê que essa daqui, desse lado, nada. Ela não está aqui a tuberosidade coxal. Aqui em cima a gente avalia a tuberosidade sacral. E a gente vê que a tuberosidade sacral dele aqui está lá embaixo. Então, esses fatores aqui, a gente já tem uma grande desconfiança de uma fratura de colo de ilho. Por exemplo, se fosse só uma fratura de asa de ilho, a tuberosidade coxal estaria aqui, e aqui a porção da asa do ilho, que viria aqui, seria fraturada, né? Então, só a tuberosidade coxal estaria baixa. E já nesse lado aqui, ele tem os dois. Então, a gente já desconfia que a fratura é aqui no colo do ilho e, por consequência, houve a queda de toda essa porção, a descida de toda essa porção, que fica mais evidenciada após cerca de 15 dias, já tem uma atrofia muscular muito grande nessa região, com a perda de massa muscular. Mais alguns casos para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês que eu falei tanto das efusões, né? Aqui a gente vê efusões, uma efusão da articulação tibiotársica. A gente vê esse aumento de volume que a gente sabe que não é normal. O equino tem alguma alteraçãozinha aqui. Pode ser que às vezes tenha relevância clínica, pode não ter tão grande, mas a gente já sabe que tem essa alteração aqui. Bem como a gente tem aqui um aumento de volume aqui no recesso pálmaro-proximal da metacarpo falângica. Né? Metacarpo falângica é a articulação do boleto. Então a gente já vê aqui talvez uma suspeita para um aumento já em recesso, no recesso basilar, né? Agora aqui da direita é um caso para vocês olharem. Olhem e tentem avaliar. Esse animal tem alguma alteração importante, a gente vê algumas coisinhas e é uma alteração bem discreta na silhueta aqui, caudal, na porção caudal do plantar, perdão, do tarso aqui. Que isso é chamado da literatura inglesa do curb, que caracteriza todos esses aumentos de volume aqui, mas traz a literatura como uma lesão do plantar longo, mas o plantar longo é o ligamento mais forte do cavalo, então é mais difícil a gente ter uma lesão dele. O mais comum são fascites plantares, que aqui a gente tem duas faces, uma profunda e uma superficial, que cobrem essa região e quando lesionadas elas geram bastante dor, né? Inclusive em humanos, né? A gente tem pessoas que têm fascite plantar. Perfeito, então a gente vai ver esse animal primeiro e agora a gente vai investigar lá de perto. Além disso, a gente vai ver se esse animal tem alguma sensibilidade dolorosa naquela região ou a gente vai ver questões que a gente não consegue visualizar na inspeção. Porque a gente tem efusões que a gente consegue ver
Tem efusões que a gente não consegue ver, mas a gente consegue palpar, e tem efusões que a gente não consegue ver nem palpar, só por diagnóstico por imagem, né? Então a gente vai para essa etapa tendo uma palpação minuciosa, focando lugares que a gente possa ter suspeita de lesão, né? Perfeito. E agora a palpação do casco. A palpação do casco a gente precisa de ferramentas corretas, né? Aqui, ó, a gente tentando fazer a palpação, os amigos tentando fazer a palpação do casco. E não dava assim, porque a gente precisa dessa ferramenta, que é a pinça de casco, né? A pinça de casco, ela vai ser uma forma que a gente vai chegar na palpação de uma estrutura que é rígida, né? A gente não consegue com a mão ir lá e apertar. É igual a gente não vai conseguir trocar um pneu frouxando os parafusos com o dedo. A gente precisa de uma chave. Então a gente usa esse intermédio, que é a pinça de casco, para a gente avaliar. Existem diferentes avaliações, né? A gente vai conseguir avaliar dor epicrítica ou protopática, que são dores mais profundas ou mais superficiais, né? Que daí vão ter essa diferenciação. Em algumas lesões, uma laminite vai ser uma dor mais epicrítica, uma fratura de terceira falange mais protopática, mais interna. Então, tudo isso varia conforme a pressão que a gente tem que ter um conhecimento nessa área, tá? Perfeito. Vamos passar para a inspeção dinâmica. A inspeção dinâmica é uma coisa que eu queria dar uma dica também para vocês. Quem for fazer estágio, então, com cavalos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Que a gente tem que saber conduzir um animal. Então, a gente tem que saber qual cadência que a pessoa que está avaliando quer que avalie. Então, vai ser ao trote, ao passo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. A velocidade, a gente tem que manter uma velocidade constante. Não adianta a gente querer conduzir o animal e sair, corre um pouquinho, diminui, trota, dando um pouco, vai ao passo. Então, a gente manter a cadência do passo. Além disso, manter o animal com a cabeça solta. Vocês podem ver aqui, ó, eu carrego a corda próxima à cabeça, mas a corda está solta. Ele tem a liberdade para poder movimentar a cabeça, que vai ser uma das formas de avaliação. Além disso, manter uma linha reta. Então, uma coisa que é muito comum, a gente está começando, está nos primeiros semestres, que é ver o animal trotar, tu fica olhando. Tu vai trotar o animal, tu quer ficar olhando. Mas nessa hora da avaliação, é importante que seja bem em linha reta, então olhar para frente. Depois pede para alguém trotar e tu olha depois, tá? Além disso, manter ao lado do animal. Tu vai manter sempre do lado dele, parelho, para não ficar na frente entre o avaliador e o equino, né? Perfeito. Aí a gente vai para classificação, a gente vai ter que classificar. Então, será que essa é uma classificação de apoio ou elevação? Né? Que a gente tem classificações que é no momento do apoio ou do impacto, né? Quando o animal bate o membro no chão, ele vai reagir para evitar aquela carga, tá? Bem como a gente tem classificações de elevação, que elas decorrem de momentos que o animal vai fazer a elevação da cabeça, principalmente, tem classificações de elevação do membro pélvico, mas menos relevantes, da cabeça, para tentar puxar aquele membro para fazer o movimento de deambulação, né? Então essas são mais lesões, principalmente relacionadas a escapulomeral. São muitas, ocorrem em claudicações de elevação, né? Cotovelo também, né? Número radionar também pode ocorrer, mas menos comum. Perfeito, então a gente já está vendo isso, agora a gente vai para os níveis, a intensidade da claudicação. A gente vai poder decretar ela em níveis, né, como discreto, moderado ou intenso, ou uma claudicação de 0 a 5. Claudicação 0 é o animal que não claudica, né, até chegando em 5, que é um animal que ele vai ter uma claudicação óbvia, né, que o animal vai ter impotência funcional no membro. Então, essa classificação tem da AAP, né, ele tem no Stachak também, tá bem elucidadinha lá. Só explicando para vocês que a gente vai poder caracterizar, né, a intensidade dessa claudicação. Maravilha, então a gente também tem que saber quais outras alterações que podem gerar. A gente vai ver se a gente tem que fazer uma avaliação quanto às fases do passo. Então a gente vai olhar se as fases são iguais. Então aqui, imagine que tem um cavalo de lado, aqui estaria o membro dele, ó. Digamos assim, bem uma elucidação. Então, nessa fase aqui que o animal bota o membro para frente, fase cranial, o eixo aqui seria como se fosse o outro membro do animal, e a gente vai fazer essa comparação entre fase cranial e caudal do passo. Porque alguma alteração, por vezes, por exemplo, na fase caudal reduzida, a gente tem uma fase caudal curtinha, né?
de uma fase cranial longa. O que isso pode dizer? Por exemplo, no membro pélvico, a gente pode se guiar para algumas estruturas. A articulação coxofemoral, por vezes, ela é comum de ter essa redução da fase caudal. Já a femorotibiopatelar, redução da fase cranial. Então, a gente tem esses guias, que não necessariamente são regras, mas que nos ajudam, né? A desconfiança. Além disso, o arco do passo, lembra aquelas alterações que eu falei para vocês, articulares? O animal, para ele não gerar tanta flexão, ele vai acabar reduzindo esse arco de flexão dele, né? Aqui no caso só elucidando, né? O A seria um arco normal, o B um arco alterado, e digamos que tivesse um arco nessa forma aqui, um arco grande. Esse arco a gente poderia desconfiar de um animal que tem arpejamento, que é uma lesão. Outra coisa seria a suspensão do boleto. Aquele caso que eu mostrei antes para vocês, vocês veem que esse animal, por evitar a carga nesse membro aqui, ele sobrecarrega aqui, e quem já tem aquela visão, sabe o que é um boleto normal, já vê que o ângulo desse boleto está totalmente alterado, né? Esse ângulo do boleto está muito intenso. Por quê? Porque ele está havendo uma sobrecarga do aparato de suspensão, das estruturas que suspendem esse boleto aqui. Por isso que o ligamento que a gente chama que tem nessa região aqui é o ligamento suspensório, ou suspensor do boleto. Né? Não é só pelo formato dele que parece um suspensório, é porque ele faz a suspensão, ele segura essa articulação no ar, junto com outras estruturas. E como, Lorenzo, que eu avalio uma claudicação? Perfeito, a gente vai olhar esse cavalo de frente, por exemplo, para avaliação no membro torácico, se ele claudica. No momento que ele fizer a elevação da cabeça, geralmente, né, fora as claudicações de elevação, a gente vai ter uma correlação apoiado. Então, no momento que ele apoia o membro, que ele sente dor, ele levanta a cabeça. Por quê? Para tirar a carga de peso desse membro aqui. Ele vai ficando mais leve, esse membro assim. Tá? De lado, mesma coisa. De lado a gente pode avaliar e fazer. É bom quando tem locais que, em algumas clínicas, que a pintura é até a metade da parede, é de uma cor. Então a gente vê a distância entre a cabeça desse animal e o background ali, né? O fundo, para a gente comparar essa elevação de cabeça dele. Tá bom? Perfeito, gente. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Esse aqui é um caso lá no caso, apesar de ser uma claudicação compensatória, ele é uma claudicação membro pélvico, né? O vídeo passa um pouquinho travadinho, é normal dessas plataformas de vídeo, mas se vocês avaliarem, ó, ele eleva a cabeça, ele baixa na próxima fase, apoiou o membro esquerdo, baixou a cabeça. Apoiou o membro branco, o direito, elevou a cabeça, no momento do apoio do esquerdo, baixou a cabeça. Então ele faz esse movimento de deambulação, erguendo e baixando a cabeça, porque ele tem uma claudicação no membro pélvico direito. Perfeito, agora a claudicação no membro pélvico. Como a gente vai ver? Vai ter o mesmo princípio, só que no membro pélvico ela é um pouquinho mais difícil de visualizar. Então a gente vai ter uma elevação no momento do apoio do membro lesionado, que é o membro com um asterisco aqui. Isso aqui é as ilustrações que a gente fez para um artigo há pouco tempo, que mostram. Então, no momento do apoio do membro claudicante, a garupa tem uma elevação. E no momento do apoio do contralateral, né, ele vai ter essa caída da garupa, tá? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Daí agora vocês vão se perguntar se esse animal ele claudica ou não claudica, e se a claudicação dele é de membro pélvico ou membro torácico, tá? Uma claudicação bem intensa. Aí vocês vão pensando com vocês aí. Visualizem triangulação, visualizem aquela questão também de apoio. Se o animal apoia todos os membros completamente, ele tem um apoio completo da sola, se a gente avaliar, não. A gente consegue ver esse animal, então, no membro pélvico direito dele, o apoio dele é em pinça. Vocês estão vendo? Ele não consegue apoiar os talões. Porém, tá, Lona, você está falando pélvico, mas ele movimenta muito a cabeça. Sim, ele tem uma claudicação de membro torácico, mas devido a uma alta intensidade dessa claudicação de membro pélvico, ele gera o que a gente chama de claudicação compensatória. Vocês podem ver que no momento do apoio, deixa eu passar um pouquinho mais para frente, fica melhor para ver.
No momento do apoio do membro pélvico direito, que é o membro origem da claudicação, esse animal baixa a cabeça e no momento que ele apoia o direito, ele ergue a cabeça. Porém, se vocês repararem, voltando, a garupa dele no momento que ele apoia o membro pélvico direito, eleva. Então, por que essa claudicação acaba sendo compensatória ali? Porque no momento que ele baixa a cabeça, ele joga a massa do corpo em sentido ventrocranial, né? E, consequentemente, ele tira a massa de apoio do membro lesionado. Tá? Esse animal tinha uma artrite séptica da articulação do tarso. Então, ele mostra bem relevante essa claudicação e vendo que a gente tem que cuidar esses fatores. A CAM, por exemplo, como é que eu iria diferenciar se essa claudicação é totalmente de origem compensatória? Uma alternativa é a gente fazer um bloqueio no membro pélvico, que a gente vai ver mais para frente. Mas no momento que eu bloquear, cancelar a lesão, né, cancelar a dor desse membro, consequentemente a claudicação compensatória é para parar. Se ela continuar, possivelmente uma lesão primária no membro torácico. Avaliação em círculo. Então a gente já avaliou em linha reta, a gente também pode fazer essa avaliação em círculo, porque a gente vai ter a sobrecarga de diferentes estruturas, né? A gente vai ver que aqui nessa região, possivelmente, quando esse animal gerar o apoio, ele vai gerar uma extensão dessa porção, consequentemente um estresse do ligamento colateral, dos ligamentos colaterais dessa articulação, ligamentos colaterais laterais. Agora, se a gente tiver um animal que ele tiver uma lesão em côndilo, por exemplo, de primeira falange aqui, a gente vai ter mais lesão nessa região, porque tem mais compressão. Então, dependendo disso, a gente já pode ir se guiando. Se o animal claudicou mais assim, sentiu mais assim, a gente já tem um guia, né? Estou mostrando aqui um vídeo para vocês. Né? Esse aqui era dos tempos do projeto do Jackson. A gente acompanhava os animais e a gente vê mantendo aquele negócio, mantendo a cadência, tem que ter uma corda longa, conseguir manter o animal, sempre tocando o animal para ele manter uma estabilidade. A gente vê que esse animal não tem um significante elevação, né, da cabeça nesse sentido do círculo. Agora, no momento que a gente faz a avaliação do círculo no lado oposto, a gente vê que esse animal já apresenta uma elevação maior da cabeça. Então a gente já pode ter desconfiança, né? Muito provável do membro interno. A gente sempre desconfia mais do membro que está dentro do círculo, né? Porque ele está recebendo mais peso, tem toda essa exigência. Então, aqui, além de tudo isso que a gente já viu, a gente tem hoje em dia outras formas de avaliação de claudicação. A gente está fazendo avaliações a olho nu e eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês essa avaliação que a gente pode fazer também, né? Uma avaliação através de aparelhos que vão dar uma avaliação precisa de claudicações que a gente não consegue, às vezes, ver a olho nu. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho do programa Cavalos Crioulos que mostra essa avaliação. Só tá ouvindo, professor? Dá para ouvir o áudio do vídeo? Não, Lourenço, está sem áudio. Tá bem entrecortado também, viu? Ah, perfeito. Eu vou botar mudo e mostro para vocês. Né? Essa aqui a gente faz a avaliação que tem um aparelho que a gente chama de Lamines Locator, que ele mostra que é através de um aparelho importado, que ele tem alguns condutores que a gente vai colocar. Esses são sensores que a gente vai colocar um no topo da cabeça do animal, vai ter outro na região da garupa, bem alinhado com a linha média, e geralmente ele coloca a fita para ter uma estabilidade maior, e é colocado um no membro torácico direito. Tá? Ele é padronizado, o sensor para o membro torácico direito, e posteriormente esse animal ele é colocado para trotar em um período, uma certa distância, né? O trote ele não funciona para cavalos de marcha, já está sendo elaborado um para cavalos de marcha. Eles fazem a ativação através de ímãs e esse animal ele percorre esse trecho e após esse trecho percorrido, ele vai ter uma avaliação aqui, cinemática, que vai mostrar, por exemplo, aqui, esse animal tem uma propensão, a gente avaliar em quadrantes, que é o membro torácico direito, membro claudicante. Então, isso é uma possibilidade, uma das várias que a gente
modernos, bem como já tem hoje em dia sensores que eles vão como uma botinha de borracha, que daí eles mostram uma impressão de todas as porções onde tem pressão no casco. Então a gente sabe que o animal, comparando um membro com o outro, um tem mais pressão que o outro, a gente já pode desconfiar de uma claudicação, mais numa região. Então a gente tem essas alternativas hoje em dia também. Entrando para os testes de flexão. Os testes de flexão nada mais é do que vocês já alguma vez, por exemplo, tiveram que trocar uma tomada, arrumar alguma coisa no pé da cama e tiveram que ficar muito tempo abaixado, ajoelhados, por exemplo. Quando tu levanta, nossa, trava o joelho, já alguma articulação já sente, e isso ocorre devido a esse aumento de pressão. No momento que a gente faz a flexão, ele há como uma distensão, principalmente da cápsula articular, né, que é uma das regiões mais inervadas. A gente vai ter sobrecarga, às vezes, de algumas regiões de osso subcondral, dependendo do grau de lesão, e a gente vai ter essa sobrecarga por um estresse. E no momento que esse estresse é gerado, se o animal tem alguma lesão, no período de 30 segundos, 1 minuto que a gente faz o teste de flexão, esse animal vai sentir. Um animal que ele é sadio, se tu fizer uma flexão longa, ele vai sentir, mas se tu fizer a flexão de 1 minuto ali, 30 segundos, ele não tiver lesão, ele não vai sentir. Então é igual tu, por exemplo, abaixar para amarrar o sapato, às vezes tu não sente dor, mas tu ficar 1 hora abaixado arrumando uma tomada, tu vai sentir, porque tem essa exigência em sobrecarga, né? Então trouxe aqui para vocês verem alguns dos testes de flexões que a gente pode fazer, né? Flexões então no membro torácico. A gente vai ter aqui, realizando uma flexão da metacarpofalangiana, né? A gente não consegue flexionar só as interfalangianas isoladas, isso aí é impossível flexionar elas sem flexionar o boleto. A gente pode flexionar o boleto isolado, mas as interfalangianas a gente não consegue deixar de flexioná-las. Aqui, então, realizando uma flexão do carpo, uma flexão da húmero-radioulnar e, por fim, da articulação escapulomeral, né? Aqui já uma flexão do membro pélvico, né, que é importante, que meu amigo Maurício aqui está me ajudando, porque no momento que a gente faz a flexão do membro pélvico, muito comum o animal jogar o peso para o outro lado e te dificulta fazer a flexão. Então, uma pessoa auxiliando é muito importante. Aqui a flexão da articulação femorotibiopatelar. Tá, Lourenço, tá tudo fora de ordem, por que nas outras começou pelo boleto e agora tá flexionando patela? Porque aqui nessa articulação a gente tem que fazer isso fora de ordem, uma vez que a gente vai flexionar a femorotibiopatelar, e quando a gente flexionar o tarso, a gente vai estar flexionando a femorotibiopatelar. Então a gente flexiona primeiro a patela, depois vai para o boleto, que não está exigindo muito da... Aqui eu estou fazendo uma flexão até um pouquinho alta, poderia baixar mais esse membro, para não exigir da patela. Eu poupo um pouco a femorotibiopatelar e depois eu faço o tarso, senão eu vou estar fazendo 2 vezes a flexão da femorotibiopatelar. Então a gente faz essa troca, tá? Aqui também a flexão do tarso, cuidado, né? Então luvas, uma calça de couro sempre ajuda. Flexão aqui, realizar a flexão segurando pelo casco, não segurar pelos flexores, que pode gerar dor, né? E lembrar que a gente pode ter um teste de flexão que pode gerar intercorrências em outras regiões. Então a gente flexionou o boleto, esse animal saiu manco. Porém, a gente tem que saber que essa flexão do boleto pode gerar alterações aqui nessa região proximal. Uma flexão do boleto pode gerar uma dor na origem do ligamento suspensório, porque ele desloca o suspensório proximalmente. Maravilha. Outra alteração que a gente pode ter também é síndromes compartimentais aqui. Como a gente comentou que tinha as fáscias, no momento dessa compressão, pode gerar compressão nessa região aqui e gerar dor. Então, a gente tem que também ter o critério com o exame físico, né? Com os testes de flexão. E agora, a comparação da claudicação. Flexionamos, né? Aqui um animal normal, antes da gente flexionar. Eu tô vendo aqui, eu tô com o celular aqui do lado, o vídeo tá passando um pouquinho travadinho, a gente vê que esse animal, se olhar na comparação dos momentos, ele não tem uma elevação significativa da cabeça. Ele mantém a cabeça bem simétrica, bem retinha. E depois aqui a gente fazendo após o teste de flexão.
No momento que esse animal sai, a gente já visualiza a elevação da cabeça, que ele eleva. Então, no momento, esse animal deu positivo para flexão do boleto esquerdo, tá? Então, talvez fique um pouquinho mais difícil ver no vídeo travado, mas esse animal faz aquele movimento de cabeça. Então, trouxe aqui para vocês aquele animal que eu tinha mostrado que ele claudicava no membro pélvico, no membro torácico, né? Ele mostra a claudicação no membro torácico, mas ele também tem uma claudicação importante no membro pélvico direito. Só que antes da flexão, é uma claudicação discreta. E após a flexão, a gente visualiza esse animal bem manco. Ele tem uma elevação de garupa bem grande. Por mais que o vídeo esteja travado, vocês conseguem ver que ele parece um saci, dando aqueles pulos, assim, com o membro pélvico. E ele também, consequentemente, tem, né, aquela claudicação compensatória, né, pensando que a claudicação geralmente é contralateral. Perfeito, agora chegamos no momento de dúvida. O que a gente vai fazer? Esse cavalo manca, tá mancando no membro torácico direito. E eu vou para onde? Para onde que eu vou? Qual é o meu caminho de vida? O momento Nazaré é isso. Se a gente vai para bloqueios ou se a gente vai para imagem, para diagnóstico por imagem, né? Não aqui para o professor João, é para imagem. A gente vai ficar nessa dúvida. Então, dependendo dos casos, a gente vai se guiar para alguma coisa. Então, o animal já tem uma efusão da articulação, respondeu no teste de flexão, ele já tem um histórico de ter tido uma lesão no boleto, a gente vai, né, pro lado do boleto, né? Então, a gente vê, tipo, tem orelha de cavalo, tem crina de cavalo, tem o rabo de cavalo, não vai ser uma vaca. Então, a gente vai pelo mais óbvio primeiro. Então, a gente vai fazer a imagem. Agora, um animal que não tem efusão, respondeu na flexão muito pouco, ou respondeu igual para todas as articulações, o que fazer? Aí a gente pode ir para o bloqueio, porque a gente vai fazer o bloqueio segmentar, né, de distal para proximal, para ver, porque eu vou explicar para vocês o que é esse bloqueio. A gente vai ver no bloqueio que a gente vai utilizar a gente vai fazer uma analgesia local, né, em principalmente o nervo periférico, né, utilizando um anestésico local, seja lidocaína, mepivacaína ou bupivacaína, tá? A gente tem essas opções, todas sem vasoconstritor, a gente vai optar para fazer, então, uma comparação. Ou a gente vai fazer um bloqueio perineural ou um intrasinovial, depende da situação. Como é que funciona um bloqueio perineural? Tem um esqueminha aqui que o Jackson me cedeu, que eu acho bem bom, que ele mostra um estímulo doloroso, que seria esse em azul, gerado aqui no membro do metatarso do animal. Ele vai ter a transdução, passar pela modulação, depois a projeção, até a percepção lá no córtex, né? Depois ele retorna para gerar a resposta. Então, assim seria o funcionamento normal. O que a gente vai fazer ao realizar um bloqueio? A gente vai aplicar esse anestésico, que geralmente eles geram alguma alteração nas bombas de sódio e potássio, que impede essa transdução e não chega até a modulação, muito menos a projeção e percepção. Então, a gente vai ter que fazer, só que vocês viram esse movimento aqui, né? Ele ocorre em sentido proximal. Então, no momento que eu gerar um impedimento aqui, ele não sente toda essa porção aqui. Agora, no momento que eu gerar aqui, ele vai só perder a percepção nessa região aqui. Então, se ele tiver uma lesão de tarso e eu bloqueei um abaxial de sesamoide, né, que é essa região aqui dos nervos digitais palmares, aí a gente já desconfia que a lesão é mais alta. Se ele não respondeu esse bloqueio, então a gente já desconfia. Subimos para 4 pontos baixos, né? Tem a literatura que citam 6 pontos baixos, mas hoje não faz diferença os ramos dorsais. 4 pontos baixos, 4 pontos altos, a gente vai bloquear a origem do suspensório, não respondeu, aí a gente vai para um tibial, né? Também tem o fibular, mas o fibular também não é muito recomendado, porque a porção de inervação dele é pequena, mais questão cutânea e mais motor, e tem o risco do animal acabar emboletando, né? Encostando o boleto no chão.
Fizemos esse bloqueio, então o animal respondeu. Perfeito, ó, parou de claudicar aqui. Então a gente já pode desconfiar, por exemplo, que é uma lesão mais alta. Continuou respondendo. Aí a gente continuou claudicando. Então a gente vai suspeitar que a lesão é mais alta que esse bloqueio aqui. Maravilha. Esse, então, é a questão dos bloqueios perineurais que eu falei para vocês. A gente tem que ter um conhecimento. A gente tem que saber, aqui, por exemplo, a questão da gente fazer um bloqueio perineural dos 4 pontos baixos. Tá, tem que saber onde é que está o nervo. Não, a gente tem que saber todas as estruturas que são paralelas a ela. Porque nessa região aqui, ó, a gente tem um recesso, que ele é nessa região, recesso palmaro-proximal. Então a gente está muito próximo a uma articulação, então a gente tem que tomar cuidado, né? Bem como aqui, dependendo da região desse bloqueio, eu posso pegar a bainha digital. Então outro cuidado que a gente tem que tomar. Aqui na região do carpo, a gente vai ter que tomar cuidado, porque a gente pode fazer esse bloqueio aqui onde está a agulha, a gente tem o risco de causar uma artrite séptica nesse animal. Por quê? Aqui nessa articulação a gente tem 2 recessos que se deslocam nessa região aqui, né? São recessos da carpo metacárpica. E no momento que eu entrar com a agulha aqui, eu posso estar atingindo um vaso importante. Então, eu vou fazer uma antisepsia cirúrgica. Mesmo assim, eu vou ter o risco dessa articulação. Então, meu bloqueio dá um falso negativo. Então, todos esses fatores são muito importantes. Já os bloqueios sinoviais, então, o que a gente vai ter? Vai ser o mesmo princípio de utilizar um anestésico, só que via intraarticular. Só que aqui a gente tem que, além desse cuidado anatômico, a gente vai ter que ter uma antisepsia cirúrgica. Então a gente vai pegar lá com clorexidina, vai fazer 3 aplicações, retirar com álcool ou fazer com degermante. A gente vai ter que utilizar alguma coisa para a gente fazer uma limpeza a nível cirúrgico, porque a gente está acessando uma articulação. E uma artrite séptica, uma bursite séptica, chave de cadeia. Casos assim, a gente acompanha alguns casos, por exemplo, uma bursite séptica, que bem dizer leva o animal a óbito, quase, né? A indicação de eutanásia pelo nível de dor. Além disso, aqui nossas amigas a Thaís e a Laís mostrando também uma boa contenção do animal. Então, como eu vou fazer um bloqueio? Eu vou ter que avaliar esse animal ao trote depois, eu não posso sedar ele, então, muitas vezes. Eu não vou poder fazer uma dose sedativa para eu conseguir fazer um bloqueio, sendo que depois eu preciso que ele deambule normal. Então a gente pode utilizar animais muito estressados, pode fazer uma dose bem baixa de um alfa-2 agonista para ele ficar mais calmo, mas não a ponto de chegar a sedar ele, né? Além disso, um cachimbo, uma boa contenção, um bom posicionamento, ambiente, tudo isso vai ser relevante. Por fim, vamos chegando na parte mais bonita de toda a questão do exame locomotor. A gente vai chegando na parte de imagem. Começando, por exemplo, com a ultrassonografia, né? A ultrassonografia, por vezes, ela é um pouquinho mais acessível, né? Só um minutinho. Ela é um pouquinho mais acessível, questão de valores, do que um aparelho de radiografia. E ela tem uma alta sensibilidade, a gente consegue ver essas lesões, só que ela é muito manipulador dependente, né? Então, o conhecimento anatômico para fazer uma ultrassonografia é muito importante. A gente tem aqui, por exemplo, mostrando para vocês. Essa imagem aqui da direita, uma imagem próxima daqui a que eu estou fazendo, um pouquinho mais acima dela, nessa região aqui, assim, mais ou menos. O que a gente tem? Eu trouxe esse caso que é bem relevante, que é um caso que a gente poderia ter diagnosticado na faculdade com essa imagem, né? Porque a gente também não tinha probe, se eu não me engano, a macroconvexa. Mas essa imagem aqui parece um grande borrão. Mas essa imagem aqui a gente tem. Esse aqui mais hiperecóico, mais branco, é o flexor digital superficial. Se vocês lembrarem da anatomia, onde é que o flexor digital superficial se insere na sua porção proximal? Ele tem inserção aqui na fossa supracondilar do fêmur, tá? Que ele vai ser um dos formadores do aparato recíproco. E quem é que é vizinho a ele? É um músculo que tem duas cabeças, que é o gastrocnêmio. A gente até acompanhou na universidade. Só mostrando aqui antes, aqui é a fossa supracondilar, nessa imagem. Então, aqui veio o flexor digital se inserindo dentro da fossa. Acima dele, quem se encontra, que é
a gente primeiro aqui em cima tem a pele, né? Abaixo da pele, essa é uma região que a gente vai apresentar o bíceps femoral, que é esse músculo aqui, ó, que a gente vai utilizar ele como referência para iniciar essa imagem caudal do fêmur. A gente vai ter a imagem do bíceps femoral e acima dele a gente vai ter quem? Aqui é a cabeça lateral do gastrocnêmio, tá? E aqui abaixo dele vai ser a cabeça medial do gastrocnêmio. Perfeito. Então vocês viram que essa imagem que parecia só um borrão virou uma imagem que tem muito a nos dizer. Além disso, a gente também vai poder apelar para a radiografia. A radiografia é um dos métodos diagnósticos mais utilizados dentro da ortopedia equina, que ela vai ser muito importante principalmente para a gente avaliar a silhueta óssea, né? Avaliar a parte óssea, mas também vai nos dar guias para tecidos moles, né? Não com tanta sensibilidade, às vezes, como um ultrassom, mas vai guiar muito bem. A gente, então, aqui, alguns casos, às vezes a gente devidamente paramentado, às vezes não, mas aqui com um bom auxiliar, né, a gente vai fazer essa imagem que a gente novamente vai cair aonde? Anatomia. Tem que ser. Porque a gente olha uma imagem simples de tarso, olhem quantas coisas a gente tem em uma imagem de tarso. Tudo isso aqui a gente vai saber. E fora que aqui ainda tem subdivisões que não foram dadas, né? Aqui a gente dividiria a tuberosidade calcânea em porção caudal, na porção cranial dela, porque tem diferentes estruturas inseridas nelas, e a gente vai ter que saber também correlação com tecidos moles. Então a gente vê que a anatomia é muito importante nessa parte. E eu vou mostrar na clínica para vocês, mostrar um caso. Esse animal, ele teve um tenossinovite sepsis, animal que sentia muita dor, só que ele estava num período melhora e ele teve uma piora abrupta uma dor de alta intensidade, um grau bem elevado, e aí a radiografia entrou para nós para fazer esse diagnóstico aqui. A gente podia ver que ele já tinha uma alteração, que esse osso que seria um sesamoide proximal, né, ele estava rompido, fraturado. Então isso é uma fratura patológica, né? Aqui foi o ponto de entrada. Aí vocês veem uma ferida de 2 centímetros no lugar certo, pode levar um cavalo a óbito por vezes. E além disso, vocês podem notar, lembram que eu comentei para vocês daquele ângulo do boleto? Vocês podem ver que esse ângulo está bem aumentado, né? Ele está bem acentuado. Esse boleto está bem caído. E isso a gente também conseguiu ver na ultrassonografia. A ultrassonografia mostrou que esse animal tinha uma degeneração dos tendões flexores, né? Flexor digital superficial, flexor digital profundo, né? Mânica flexora, abraçando superficial ou profundo. No momento que tem a degeneração, a responsabilidade de sustentar o boleto fica só do ligamento suspensório, que não é suficiente para sustentar toda a articulação. Então a gente associou as duas técnicas e chegou num bom diagnóstico. Aqui alguns casos para vocês. A gente vai ver aqui numa projeção muito bonita aqui, cedida pelo Dr. Jair para mim, que foi um caso de uma lesão de articulação femoral-patelar. Então, quem já tem uma noção um pouquinho de diagnóstico por imagem já vai ver que tem uma perda da silhueta da trócula lateral. Vocês podem ver que ela está irregular e, além disso, ela encontra aqui um fragmento. Então, esse animal já tinha uma degeneração e apresentava uma OCD, né, que a gente chama, que é uma osteocondrite dissecante. Esse animal a gente acabou entrando para ele para cirurgia. E aqui um animal que já tem um grau muito elevado de lesão. A gente vê, então, já degeneração, já tem osteólise, aqui já é uma mineralização, né, dos tendões flexores. Esse animal já apresenta perda da silhueta do paralelismo entre parede dorsal, era um caso de laminite. Então a gente vai poder ter uma noção também de prognóstico junto com a radiografia. E a gente já indo se encaminhando para o fim aqui, para a alegria de alguns, a gente vai ter outros métodos diagnósticos. A gente também vai ter a ressonância magnética, por exemplo. Ressonância magnética é um dos padrões ouro para lesões locomotoras,
a gente vai conseguir avaliar um grau de lesão que nem a radiografia, nem a ultrassonografia vai conseguir pegar. Então, casos já de edema ósseo, de remodelações, porções que eles não, hoje em dia já não é mais o termo mais correto, né, o edema ósseo, mas a gente vai ter edema ósseo. Além disso, a gente vai conseguir ver lesões pequenas, às vezes rupturas de tendão flexor distal profundo. E a gente vai ter outros métodos também. A gente vai ter a termografia, que vai poder nos dar um norte para onde que é a região que está uma lesão, né? Devido a um processo inflamatório ter aumento de temperatura. Para questões de lesões de coluna e afins, ele é muito importante, né? A gente vai ver alguns casos. Além disso, a gente vai ter a tomografia, né? Futuramente é para ter lá no CAB, pelo que já estavam construindo a sala, né? Não sei a quantas anda. Mas, apesar de nós termos uma limitação, né, lá que, se não me engano, era 120 quilos, para potros, para animais pequenos, a gente conseguiria, né? E ele vai poder dar um scanner e é muito bom para guiar, porque ela vai dar vários cortes, ela vai guiar para uma cirurgia, tu vai saber exatamente onde tu coloca um parafuso, ter todo esse guia. Outro método muito interessante, mostrando para vocês aqui, a gente só tem uma máquina no Brasil, que é a cintigrafia ou cintilografia, que é a injeção de um radioisótopo via intravenosa, que ele vai ter um tropismo por tecidos em processo inflamatório. Então, a região onde tiver, que a gente chama de uptake positivo, né, que é esse acúmulo do radioisótopo, são regiões de possíveis de lesão. Então, a gente vai fazer um scanner do cavalo inteiro e saber onde esse animal tem processos de lesão. Então, é um método bem interessante. Por vezes associando, né? Descobre o local e depois vai para a ressonância, né? Porém, a ressonância a gente tem um limite, só tem uma máquina no Brasil. Tem duas máquinas, mais uma que é utilizada bem comercialmente, que é também no Rio de Janeiro, no mesmo lugar que tem a Cinti. E o custo dela é elevado para adquirir a máquina, né? O exame, se analisar, são cerca de R$ 2.000. Não é um exame caro por tudo que ele entrega, né? Por uma alta precisão. E, por fim, também eu trouxe aqui um método que é a artroscopia. A artroscopia, a gente não tem ela só como método de terapêutica de tratamento. Eu acompanhei casos aqui com o Jairo que a gente entrou para fazer uma artroscopia exploratória, diagnóstica. A gente conseguiu visualizar que o animal já tinha uma fibrilação do cartilagem articular através da artroscopia. Então, esse método nos guiou. E, como conclusão, então, tudo que vocês viram isso, vocês viram quantas coisas eu falei, de anatomia, de exame clínico, de lesões, de diagnóstico por imagem. Então, a gente vê que o mercado exige uma extrema importância dessa área. E, além disso, a gente vai ter a importância de um exame criterioso. Então, vocês veem que muitos detalhinhos, se a gente deixar passar, o nosso tratamento às vezes não vai ser efetivo. Então, a gente vai poder estar fazendo o proprietário gastar um dinheiro, por exemplo, fazer o proprietário gastar R$ 2.000 numa ressonância magnética, mas tu poderia ter diagnosticado esse animal com ultrassom. Isso é muito comum. Então, a gente tem que fazer um bom exame, ser muito criterioso no nosso exame, com bastante conhecimento anatômico, conhecimento em ortopedia em geral, para a gente poder chegar a um diagnóstico preciso. Porque com o diagnóstico correto e precoce, associado ao tratamento adequado daquele animal, a gente vai ter um prognóstico mais favorável. E a chance de ter mantido a vida atlética desse animal, por consequência, a gente vai manter o nosso cliente, né? Então, tudo isso. E, já finalizando, vou mostrar para vocês um pouquinho. Vocês viram eu falar aqui por tempo, alguns já me conhecem, mas outros podem ser que não conheçam. E alguns a gente mantém em contato esparso, então explicar para vocês o que tem feito hoje em dia, né? Além de estar acompanhando o JAR, a gente está trabalhando no livro. Hoje em dia eu tenho alguns modelos de negócio que eu estou trabalhando, que é uma coisa que eu sou muito grato à quarentena. A quarentena eu evolui muito nesse quesito e a gente busca se aperfeiçoar. Então eu tornei hoje em dia o Veterinarte, que era o que eu já tinha desde na metade da graduação, com o meu hobby dos desenhos que eu tinha, e eu acabei tornando o Veterinarte mais uma empresa, né? Hoje em dia eu trabalho com ilustrações anatômicas, aqui algumas ilustrações anatômicas que eu fiz, para vocês verem,
E daí, com essas ilustrações para artigos, para livros, a gente está escrevendo um livro, eu já estou com participações em outros livros, desenhos meus que vão. Além disso, desenhos para curso, tudo isso com foco no veterinário. E, em paralelo, uma demanda que eu comecei a fazer um freelance durante a faculdade, né, ganhar um dinheiro extra, eu hoje em dia profissionalizei e criei o Veterinary Logos, que é focado em logotipos. Então, eu crio logotipos principalmente para veterinários. Hoje já são mais de 70 veterinários que carregam logos do veterinário, né? E, além disso, a gente cria toda a parte de cartões e afins para veterinários, né? Hoje em dia eu trabalho com uma equipe, com o diferencial que nossa equipe é formada por veterinários. Ou seja, a gente consegue ter mais assertividade nisso. E, por fim, a nossa mais nova cria, hoje em parceria com a doutora Gabriela Cardenas, que a gente criou a Ilíada. A Ilíada, a gente acredita, né, que como a Guerra de Troia era um grande desafio, foi uma grande guerra, a rotina do médico veterinário é um leão por dia, é uma grande guerra, é uma batalha por dia. E a Guerra de Troia teve uma grande estratégia, que no caso foi o cavalo de Troia. E a gente acredita que o médico veterinário ele tem uma estratégia, que a estratégia dele é a anatomia. Por isso a gente traz os produtos com a anatomia extremamente correta, que hoje em dia tem sido um estilo de vida, né? A gente acompanhando, quem faz parte da Quarter Academy, faz os cursos do Jário, vê que a anatomia hoje em dia está embutida na rotina de um veterinário. Eu trago aqui em primeira mão para vocês verem, né? Um dos detalhes, uma das camisetas que a gente vai lançar em breve tem o Instagram do Ilíada Oficial. A gente está trabalhando nisso para trazer vários produtos mais caracterizados para o veterinário, com a anatomia correta, que é uma coisa que é muito difícil. Então, já uma recomendação para vocês: vão estudar em livros de anatomia, sejam reticentes, tomem cuidado, porque o Goethe tem coisa errada, o Koenig tem coisa errada, o Stachak tem coisa errada, vários livros de anatomia têm coisas erradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, de secar a peça, avaliar, correr atrás da anatomia para estudar bem afinco isso e não cair em erros. Assim. Tem erros bem crassos assim, na literatura. Então, trouxe para vocês aqui uma fotinha do meu primeiro semestre carroceiro. Parece que a gente volta no tempo estando aqui. Hoje em dia passou muito rápido, nem acredito que eu estou dando palestra hoje já como médico veterinário. Então, mais uma vez, agradecer a todo mundo. O desafio é de vocês me encontrarem aí. Eu sou o careca aqui no meio. O tempo passa, então eu digo para aproveitarem com certeza o carroceiro, que foi uma das coisas que mais me ensinou durante a faculdade, o carroceiro, o hospital. Se é uma coisa que eu voltaria e faria tudo igual de novo, é essa parte. Com certeza me engrandeceu muito e me trouxe até aqui. Agradeço a todos aí pela atenção, fico disponível a perguntas, quem tiver qualquer dúvida, colocação, dizer que está tudo errado, fiquem à vontade aí, podem contar comigo. Aqui tem meus contatos, qualquer dúvida que tiverem. Obrigadão. Obrigado, Lorenzo. E eu gostaria agora de deixar aberto, quem quiser fazer alguma pergunta, né, Lorenzo, ou tirar alguma dúvida, Claro. pode se manifestar ali pelo chat ou pode abrir o microfone também, tá? Fique à vontade. Consegue acompanhar o chat aí, né, Lorenzo? Aham. Tranquilo, né? Sim, Ok. tô vendo aqui. Pessoal ali te elogiando. Ver se alguém tem alguma pergunta, fiquem à vontade. Olhei o sobrenome da Letícia, travou meu cérebro, que é igual ao meu. Obrigadão, gente. Tem uma pergunta da Emanuele ali. Ah, Manuela perfeito. Gusso. Hoje em dia, o veterinário, eu tenho o site, mas o site eu tenho usado com baixa consistência, porque eu tô com muitos projetos ao mesmo tempo. Daí, hoje em dia, o veterinário, eu tenho um perfil no Instagram, né, que é @veterinarte. Daí pode entrar lá, tô colocando mais vídeos, mais desenhos, né, sempre cuidando às vezes eu não faço tantos posts, mas não tenho uma consistência tão grande, mas eu tenho muito cuidado com os posts. Então, eu sou menos
menos quantidade, mais qualidade, assim. Eu não posto coisas que não venham a agregar para ninguém. Então, eu busco sempre ter alguma coisa, algum conhecimento. Então, se quiser acompanhar lá, daí a gente tem. E do próprio Instagram do Veterinário, já vai ter contato pro Veterinário Logos e pra Ilíada, né? Que é nosso novo projeto aí. Que a Ilíada a gente também vai no Instagram não trazer só produtos, né? A gente também vai trazer conteúdo. Então, em parceria com a Gabi, né? Que é uma pessoa também que tem muito conhecimento na área, uma craque, a gente vai trazer conteúdos também na área de anatomia e ortopedia para vocês. Mais alguém? Se nós não tivermos mais perguntas, né, Lorenzo? Gostaria de te agradecer mais uma vez e pedir ali para que quem puder abrir a câmera e os microfones para a gente fazer uma salva de palmas aí em agradecimento à sua palestra. Quem puder, então, abrir os microfones e o vídeo. E aí também para a gente fazer uma foto aqui. A gente vai disponibilizar lá no Facebook também alguns flashes da apresentação do Lorenzo e posteriormente nós vamos disponibilizar lá no YouTube também a palestra completa no canal do Programinha do Carroceiro. Vou aguardar um pouquinho aqui então, pessoal, abrir as câmeras. Vamos lá então. Uma salva de palmas aí para o Lorenzo, muito obrigado. Vou fazer um registro aqui, Lorenzo, fazer uma foto aqui. Se quiser puder abrir as câmeras ali. Só fazer um print da tela. Ok, perfeito. Lorenzo, mais uma vez, muito obrigado e muito sucesso aí na sua carreira. Obrigadão, professor. Eu que Grande agradeço. Abraço. Agradeço a todo mundo aí. Obrigado pela presença, gente. Até mais. Precisando, contem comigo aí. Um grande abraço, até mais então. Tchau, Tchau. tchau.